Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar, na verdade, de duas mudanças de coordenada. Na verdade, a primeira mudança de coordenada, a gente vai falar hoje da seção 15.8 e vamos entrar na 15.9 também. Essa 15.8 a gente começou a discutir na aula coordenadas, também está errado aqui, coordenadas. Nós falamos a respeito de coordenadas cilíndricas na aula passada, como que a gente faz a migração de um ponto em coordenada cartesiana, x, y, z, para as coordenadas cilíndricas, né? Com o x e o y vão herdar o r e o θ da coordenada polar, e o z fica quietinho, né? Como sendo ele mesmo, tanto na polar como na cartesiana. Então, na aula de hoje, a gente vai falar como que a gente vai utilizar que tipo de regiões que demandam esse tipo de mudança de coordenadas, que é chamado de coordenada cilíndrica, para poder resolver integral tripla. E a gente vai introduzir também as coordenadas esféricas, que vai estar lá na 15.9, e falar como que a gente faz também para calcular a integral usando em regiões, né, sobre sólidos que demanda esse tipo de mudança de coordenada. E depois, na 15.10, para a gente arrematar, eu não sei se eu coloquei nesse material agora, eu estou em dúvida se eu fiz a questão da transformação geral nesse material ou se eu deixei essa transformação geral subentendida, né? Tipo, falei que essa aqui a gente vai falar uma geral que engloba as mudanças já à vista. Mas eu acho que a 15.10 vai estar nesse material de vocês. No curso de cálculo 3, é certeza que eu falei da 15.10. Agora, daqui eu não sei se eu suprimi, né, do texto, ou se eu deixei essa mudança de coordenada geral aqui da 15.10. Então, vamos lá. Como que será a região que a gente vai utilizar necessariamente para poder usar coordenadas cilíndricas no cálculo de integral tripla? Então, observe essa figura aqui abaixo. Essa figura aqui, ó, qual que é a característica dela? Ela é do tipo 1, porque do tipo 1, vocês lembram que o tipo 1 era quando a variação era aqui, né? Ou seja, o z, ele variava de uma superfície que depende de xy até outra superfície que depende de xy. Então, a projeção do tipo 1 era aquela em que tinha essa característica, né? O z estava sempre entre essa superfície e essa superfície. Então, essa é a característica do tipo 1, porque a projeção dela é feita no plano XY. Ou seja, do tipo 1, a projeção é no plano XY. Só que essa projeção, ela não é uma projeção qualquer. Então, como vocês estão vendo aqui no desenho, essa projeção aqui, lembra que a gente fez aqueles 6 tipos, as projeções que a gente sugeriu lá, que as projeções eram do tipo 1 e do tipo 2. Esse tipo 1 aqui, vocês lembram que é quando o x varia, ou o y varia de uma função que depende de x até outra função que depende de x. E o x varia de A até B, uma constante. Então, essa é a característica desse tipo 1. E do tipo 2 era o contrário. O x variava uma função que dependia de y até outra função que dependia de y. E o y variaria entre uma constante que a gente chamou de C e D. Então, essa era a característica do tipo 2 e essa aqui é a característica do tipo 1. Só que a gente viu lá na 15.4, se não me engano, coordenadas polares, onde depois que a gente falou das regiões mais gerais, a gente falou das regiões em que tinha coordenadas polares, lá na 15.4. Então, a projeção aqui desse sólido E, a projeção dele aqui no plano XY, olha o que sugeriu? Sugeriu o uso de coordenadas polares. Por quê? Porque aqui o θ está variando de alfa. Imagina que você pegou o prolongamento aqui, ó. Aí você tem esse ângulo alfa aqui e você tem um ângulo beta. Tá vendo? Ele varia de alfa até beta, o θ, tá vendo? Aqui no chão. E o raio, ele varia de uma função que depende de θ, tá vendo que o raio vai variando de acordo com o ângulo que você pega. Ou seja, uma função que depende de θ até outra função que depende de θ. Então, essa projeção aqui, ela demanda o quê? Demanda coordenadas polares para poder a gente resolver a integral. Então, para a região desse tipo aqui, ó, em que o E ele está limitado, tá vendo? Ó, o E,
o Z é limitado entre duas superfícies, porque é a projeção do tipo 1, e o XY está em D, e esse D aqui, ele demanda coordenadas polares, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó, o X e o Y, usando coordenada cilíndrica, a gente viu na aula passada, a gente viu que o X era dado por R cosseno de θ, o Y era dado por R seno de θ, tá vendo? Exatamente o que está aqui, ó, o X e o Y. Esse camarada aqui é a integral de dentro, aqui, ó, é o X, Y, o Z, ele continua o mesmo Z, tá vendo? Esse R que aparece aqui, ó, esse R que aparece aqui, ele é exatamente das coordenadas polares, né? Você lembra que esse dA aqui, para coordenadas polares, a gente substituía por R, dr, dθ, só que aqui eu simplesmente coloquei um dz aqui no meio, né? Mas é porque a primeira variação aqui é do z, tá vendo? Essa primeira variação aqui é o z varia dessa superfície até essa superfície. Aqui eu só mudei a ordem, né? Ou seja, podia ficar assim, ó, dz, r, dr, dθ. Aí eu simplesmente quis colocar esse r aqui antes do dz, para ficar uma estética um pouquinho melhor. Porque a integral de dentro é exatamente z, tá vendo? Que é essa aqui. O z varia entre essa superfície aqui, que tem limites que dependem de x e y, e o x você trocou por r cosseno e r seno. A próxima integral, que é a integral do meio, o r varia entre uma função que depende de θ até outra função que depende de θ. E, por último, a integral de fora, que o θ varia entre alfa e beta. Então, esse dv aqui, ó, ele é trocado por quem? Por r dz dr dθ. Então, esse é meu dv da mudança de coordenadas cartesiana, né? Que esse camarada aqui original, ele é o dx, dy, dz, né? Esse dz aqui, ele permanece igual, só que esse dx, dy aqui, que é o dA da história, ele é o r dr dθ. Tranquilo, gente? Tem? Vinícius mandou um link aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Foi sem querer? Não tem nada a ver com a aula, não, né? Ah, tá. Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Os outros colegas devem ter aberto aí, né? Porque a curiosidade... Olha aí, ó. Um jogo. Beleza, Vinícius. Tranquilo. Então, voltando aqui... Não, tranquilo. Acontece. Como que a gente vai poder visualizar esse volume? O dv, né? Aqui eu mostrei para vocês um desenho de como vocês podem entender como que você transforma aquele dv que aparece lá, né? Como que você pode usar isso aqui como uma ideia de calcular o volume de um paralelepípedo, né? Porque se você vê bem, logicamente isso aqui não é bem um paralelepípedo, porque as dimensões não são necessariamente segmento de reta. Por exemplo, isso aqui é um segmento de arco, tá vendo? E o segmento de arco, lá da geometria, a gente sabe que o tamanho do segmento de arco, ele é dado através do raio vezes o ângulo. Como o ângulo aqui é dθ, então significa que esse tamanhozinho aqui, ele é r dθ, porque r dθ, porque o raio, tá vendo? Que vale r até aqui. dr é o que? É exatamente o espaçamento entre uma fatia, essa fatia daqui, ó, e essa outra fatia aqui, ó, ou seja, essa é a distância entre um raio de dentro, digamos, R1 e R2, então esse camarada aqui você chama de dr, e dz é exatamente essa distância aqui, ó, a variação no eixo do z. Então, se você for calcular o volume desse elemento aqui, ó, então você vai ter o quê? Você multiplica as dimensões, r dθ é uma dimensão, a outra dimensão é dr e a outra dimensão é dz. Então, esse aqui vai dar o volume. Gabriel Henrique pedindo para compartilhar o livro do Stuart.
Depois eu vejo isso. Acho que é aluno de outra turma. Mas é interessante, né? Nós estamos terminando o curso, está pedindo para compartilhar, para pedir para visualizar o livro agora, né? Nessa altura do campeonato. Digamos que o bonde já andou bastante, né? Semana 10. Bom, então, onde que a gente vai utilizar esse tipo de coordenadas, né? Ou seja, é recomendável a gente usar esse tipo de coisa quando aparece expressão que tenha isso aqui, ó. Porque isso aqui a gente pode trocar pelo r ao quadrado das coordenadas polares, tá vendo? Quando a expressão f que você está integrando tiver soma de quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, então é recomendável utilizar a mudança de coordenada cilíndrica nesse contexto. Aqui tem um exemplo, uma continha para a gente fazer, tá vendo? Falou assim, um sólido E está contido no cilindro, esse cilindro aqui, ó, por mais que pareça a equação de uma circunferência, mas se falou que é um cilindro, então significa que o Z está livre, né? O Z, ele está livre para ser qualquer coisa, então significa, é como se você pegasse a circunferência e fosse fazendo cópia dela, né? Ou seja, você pegou uma circunferência aqui no chão, no plano XY. Isso aqui é por causa Z igual a zero, né? Aí, se você pegar outros valores de Z aqui, ó, logicamente, né? Z igual a 1, 2, 3, você vai montuando esse monte de circunferência, isso aqui vai fazer, na verdade, um cilindro, né? Parecendo aquelas latas de óleo de antigamente. Acho que vocês não devem lembrar disso, né? Só para quem é mais antigo, que lembra que tem aquelas latas. Hoje os óleos geralmente vêm naquelas embalagens de plástico, né? Mas antigamente tinha umas latas de. Não sei se era bem alumínio, né? Era um material mais rígido, né? E a latra tinha um formato de. Acho que essa é a justificativa, né? Da reciclagem, né? Então, o sólido está contido no cilindro e ele está abaixo do plano Z igual a 4, então significa que chegou no 4 aqui, né? Ou seja, o cilindro só vai na altura 4, digamos, né? E acima do paraboloide. O paraboloide é esse aqui, possivelmente vai dar uma. Por exemplo, quando o x e o y for 0, vai dar o z igual a 1, então significa que vai até a altura z igual a 1, né? Vai fazer alguma coisa aqui para baixo, tipo uma parábola aqui para baixo, vai dar uma espécie de aqueles negócios que os cardeais usam na cabeça, né? Uma coroazinha, né? Um paraboloide vai ficar com esse formato. Ah, tá, tem uma figura aqui, como mostra a figura abaixo. Então, a figura, deixa eu ver aqui, a figura, exatamente isso, né? Vai dar o cilindro, é esse aqui, z igual a 4 aqui na altura. Aqui o paraboloide, tá vendo? O paraboloide ia ter o z igual a 1. Ele trocou o x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, tá vendo? Então, eu quero o sólido E, ele está contido no cilindro, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide. Então, na verdade, é esse pessoal daqui de cima, né? Ou seja, abaixo do z igual a 4, dentro do cilindro e acima desse paraboloide aqui, né? Então, é essa parte aqui que eu estou destacando, né? Está acima desse, dentro do cilindro. Então, essa é a minha região, meu sólido E. Tá. Então, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância desse ponto ao eixo do cilindro. Bom, o eixo do cilindro aqui é exatamente esse aqui, né? O eixo do cilindro aqui é o Z, é o eixo do Z. Então, a distância, falou que era proporcional, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro, determine a massa. Então, a gente viu que a massa, na verdade, é a integral tripla da densidade. Que é uma aplicação que a gente viu, né? Lá atrás, a massa é a integral tripla da densidade. Então, a densidade, ele falou o quê? Essa aqui é a distância de qualquer ponto, né, ao centro do cilindro, é a raiz quadrada de x ao quadrado. Como falou que é proporcional, então colocou uma constante de proporcionalidade aqui. Então, o E em coordenadas cilíndricas, ó, o cilindro é dado por R igual a 1. Por que R igual a 1? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 1. Somente se o R é igual a mais ou menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o R igual a 1, beleza? Porque o cilindro é descrito dessa maneira.
O paraboloide é z igual a 1 menos r ao quadrado, porque ó, z é igual a 1 menos, aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá vendo? Colocando esse sinal de menos aqui em evidência. Então, vai ficar 1 menos r ao quadrado. Então, o sólido vai ser quem? O θ varia de 0 a 2π, o r varia de 0 a 1, e o z varia do paraboloide até o z igual a 4, igual mostra aqui, né? Ou seja, o z vai sair aqui dessa curva, tá vendo? Ou seja, vai sair dessa superfície aqui, ó, na verdade tem um tanto aqui, né? Desenhou algumas, aqui é como se fosse o chapéu dos cardeais todo aqui, né? Na verdade, qualquer ponto. Então, o Z ele pega exatamente nessa superfície aqui e ele vai até bater no Z igual a 4. O Z igual a 4 é exatamente essa tampa aqui do cilindro. Isso aqui é Z igual a 4, igual tá falando aqui. Então, esse é o sólido. E. Então, como a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância ao eixo do Z, que é o eixo do cilindro, então a função densidade é dada por K vezes R, tá vendo que eu estou trocando se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, então se eu tirar a raiz aqui, né? Então, aqui vai dar r, beleza? Então, K vezes R. Então, agora só basta a gente fazer a conta. A massa é a integral tripla da densidade, igual eu falei para vocês. Aqui a densidade eu troquei por isso, tá vendo? Aí aqui eu coloquei o K, esse K aqui. Esse raiz quadrada aqui eu troquei por R, tá vendo? R. Esse outro R que aparece aqui é exatamente o dV. Lembra que o dV, ele é quem? É R, dz, dr, dθ, não é? Então, tá vendo? R, dz, dr, dθ. Essa integral aqui eu posso resolver ela separadamente, porque os limites de integração aqui não dependem de θ. Então, vai dar 2π essa integral de fora. Essa integral aqui eu conservei, e essa integral aqui, a primeira integral aqui é em z. Então, ficou kr ao quadrado, e a primitiva aqui vai ser z, com z variando de 4 até 1 menos r ao quadrado. Então, substitui, né? No lugar do z, substitui 4. Isso aqui é constante para a integral de z, né? Ou seja, k vezes r ao quadrado, ele pode sair para fora dessa integral aqui, ó. Aí ficou só a integral de dz. Então, vai dar 4 menos 1 menos r ao quadrado. Então, 4 menos 1 deu 3, e menos com menos deu mais. Então, agora você distribui, tá vendo? Na verdade, esse k saiu para fora, ficou 2k vezes π. Ficou 3r ao quadrado, né? Esse vezes esse, e ficou r à quarta. Beleza? 3r ao quadrado mais r à quarta. A primitiva de 3r ao quadrado é r ao cubo, e a primitiva de r à quarta é r à quinta sobre 5. Substitui 1 aqui no lugar do r e faz a conta, você vai encontrar esse valor para a massa. Ficou claro? Beleza, então. E com isso a gente termina a nossa sessão 15.8. Agora nós vamos para a 15.9. A 15.9, igual comentei para vocês, é outra mudança de coordenada, só que agora a gente vai chamar essas coordenadas de esféricas. E o nome vocês vão ver que é bem sugestivo. Coordenadas cilíndricas, o nome por causa do cilindro. Coordenadas esféricas, vocês vão ver que vai por causa da esfera. Então, esse tipo de integral tripla, ele é usado onde? Quando o seu volume de integração, as regiões, né, elas são limitadas por esfera ou por cone. Então, como é que funciona esse sistema de coordenadas esféricas? Então, agora a gente vai fazer uma migração do espaço cartesiano o espaço esférico. Então, o espaço esférico, a gente vai usar essas letras aqui, ó, ρ, θ e φ, tá vendo? Essas três letras. Tá vendo que esse ponto aqui, ele é um ponto que tem coordenadas cartesiana dele, seria um ponto normal aqui, ó, x, y, z. Mas como que a gente vai transportar desse mundo cartesiano para esse mundo aqui esférico?
qual que é a relação que a gente vai... Primeira coisa, qual que é a relação que a gente vai ter entre as variáveis? Como que a gente vai fazer para poder chamar o x, o y e o z? Observe que aqui nenhum das três variáveis, igual nas coordenadas cartesianas, o z era ele próprio. Aqui nenhuma das três variáveis cartesianas vai ser ela própria, porque a gente vai fazer uma relação com quem? Com essas letras aqui, ó. Quem que é o ρ? Primeiro vamos entender quem que é esse ρ. Esse ρ aqui, ele faz o papel do R, lá na coordenada polar, vocês lembram que tinha um ponto XY, em que esse R aqui era a distância do ponto XY até a origem, né? Então, esse R aqui, ele vai permanecer aqui de alguma maneira, a gente vai ver, mas esse ρ, ele é exatamente a distância, tá vendo? Esse OP aqui, ó, a norma de OP é a distância do ponto em questão, só que esse ponto agora ele vai estar no espaço tridimensional, a distância desse ponto até a origem. Então, esse aqui vai ser o ρ. E quais são as outras letras que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o θ aqui para ser exatamente aquele mesmo camarada que parte a partir do eixo positivo do x no sentido anti-horário. E agora a novidade. Então, esse θ aqui, ele pode partir aqui do eixo positivo do x e ele tem a possibilidade de ir até 360 graus, né? Fazer a volta completa aqui no chão, no plano XY. Só que esse φ agora que vai aparecer aqui, ó, ele vai o quê? Ele vai partir ó. Ele vai, o início dele vai ser o eixo positivo do z, e a possibilidade dele é de ir até a parte negativa aqui, ó, do eixo do z. Ou seja, ele vai estar limitado entre 0 e 180 graus. Por quê? Quando eu faço isso, ó, imagine que você pega esse ponto aqui. Você pega esse ponto, imagine uma folha de caderno, e você vai fazer a rotação dela. Então, para você fazer uma esfera, fazer um globo, digamos, imagine o sistema, imaginar a Terra, né? A gente sabe que a Terra não é plana, né? Então, imagina a Terra redonda. Então, o que acontece? Para você fazer a esfera, o que você precisa? Você precisa pegar, imagine que você pegou uma de 0 a 180, do polo norte até o polo sul, uma fatia dessa aqui, né? E aí você pegou isso aqui, se você pegar isso aqui e girar 360 graus, vocês concordam que vai fazer exatamente a esfera? Conseguiu imaginar isso aí? Por que que o φ só precisa de 0 até 180? E o θ, ele tem que partir, suponha que partiu aqui de um ângulo qualquer, mas ele poderia partir aqui do zero, né? Esse desenho meu está aqui em alguma posição aqui no primeiro quadrante, mas ele poderia partir aqui e fazer 360 graus para poder voltar e fechar do Z. Por que do Z só precisa de 0 a 180? Porque se você pegar esse desenho aqui, ó, de 0 a 180, e pegar isso aqui e rotacionar 360 graus, 2π, vocês concordam que vocês vão fazer a esfera? Basta ir pegar do polo norte até o polo sul? Deu para visualizar? Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui. Nessa página não. Aqui, ó. Acho que esse desenho aqui talvez vai ajudar. Ó, imagine para poder fazer uma coisa parecida com isso aqui, ó. Imagine que eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui, vou girar 360 graus no equador. E vou pegar esse aqui e vou girar. Vou pegar do polo norte, que seria o 0, e vou levar até 180 graus, até π, que é o polo sul da Terra, digamos, né? Do polo norte até o polo sul. Aí eu vou pegar isso aqui e vou girar. Vou pegar essa fatia aqui, ó, e vou girar 360. Isso aqui eu acho que na geografia chama de meridiano, né? Vou pegar esse meridiano aqui e vou girar ele até fazer 360 graus. Fazer os fusos horários, digamos, da Terra, né? Às 24 horas, né? A cada 15 graus, não é isso? 360.
Acho que é isso a conta, 360. Você pegar e dividir a cada 15 graus, eu acho que dá 24. É isso, né? Não sou muito bom de conta, não. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, mas eu acho que é 360 dividido por 15. Pega a fatia. Pega a fatia de cima para baixo e gira para formar a esfera inteira. É exatamente isso. Você pega, digamos, deixa eu ver aqui que figura poderia. Imagine que você tenha. Como é que eu vou falar para vocês isso? Essa fatia aqui, né? Essa fatia aqui, você tem essa fatia. Aí você vai pegar ela e vai girar ela 360 graus. Quando você faz isso, quando você gira ela aqui, ó, você vai fazendo a superfície da Terra, né? Ou seja, esses pontos aqui, ó, o ponto P, ele está localizado em algum lugar aqui, ó, sobre, dependendo do ângulo que você pega, dependendo da distância que você pega até a origem, que vai ser o raio, né? Ou seja, quem vai variar aqui para o P vai ser o valor, esse P aqui, ele vai estar localizado em algum lugar aqui sobre essa linha, né? Sobre essa linha aqui, o P vai estar em algum lugar sobre ela, e aí o que acontece? Quem vai ser o responsável por fazer isso vai ser exatamente o ângulo φ. Que eu tinha falado para vocês aqui, ó, eu acho que é isso mesmo, 360, você pega 360 e divide por 15 graus, vai dar 24 horas, né, que seria o fuso horário nosso, né, da Terra. Mas conseguiu, o que eu quero que vocês ficam, né, deu para entender o papel aqui, ó. Deu para entender o papel de como que faz a migração do ponto cartesiano para o ponto esférico? Ou seja, vou utilizar a distância do ponto até a origem, vou utilizar esse ângulo θ que é o mesmo ângulo θ lá das coordenadas polares e cilíndricas, e a única diferença agora é que eu vou introduzir esse ângulo φ. Esse ângulo φ é o ângulo que faz com o eixo positivo do Z, sendo que ele está limitado, tá vendo? O φ ele está limitado entre 0 e 180. A distância ele é maior do que zero, porque senão não faz a esfera, né? Ou seja, tem que ter o raio positivo. E o θ, como é o chão, eu costumo falar que esse camarada aqui é o equador da Terra. Esse camarada aqui, ele faz o papel do Polo Norte até o Polo Sul, 180 graus. E esse camarada aqui é o raio. Ou seja, esse camarada aqui é o tão distante que a gente está do núcleo da Terra, né? No caso nosso, acho que é 6,37. Na verdade, vezes 10 elevado a 3, né? km. É 6.370 quilômetros, mais ou menos, né? Tranquilo, hein, gente? A relação que a gente tem das coordenadas cartesiana, bem longe, né? Se você for pensar bem, 6.400 quilômetros, né? É uma distância considerável. Você pegar, por exemplo, daqui do norte de Minas até Campinas, São Paulo, dá 1.000 quilômetros, né? Então, seria... Ave Maria, 6.370 quilômetros dá para ir do sul do Brasil até, eu não sei, eu nunca medi isso, né? Mas dá para ir do sul do país até lá no meio do Nordeste, eu acho. Depois vocês olham por curiosidade, né? Tipo, qual que é a distância, por exemplo, sei lá, o pessoal brinca, né? Do Oiapoque ao Chuí, que seriam os extremos brasileiros, para vocês terem ideia de quantos quilômetros dá, mas a gente está longe do centro da Terra. Viu? Bom, agora a pergunta é, eu apresentei para vocês como que a gente vai utilizar as coordenadas
esféricas usando as letras Rho, Θ e Φ, mas eu não falei para vocês como é que vai ser as expressões que vai nortear esse... Deixa eu dar uma apagada aqui. Que vai nortear quais são as expressões que vão fazer essa migração do x, do y, do z, para o ρ, para o θ e para o φ. Para isso, a gente vai utilizar a trigonometria básica nesses triângulos retângulos. Tá vendo que aparece dois triângulos retângulos, um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui, tá vendo? E, na verdade, eu tenho outro triângulo retângulo aqui no chão também. Tem 3 triângulos retângulos. Tem um aqui, tem outro aqui e tem outro aqui no chão. Então, como que a gente vai utilizar essas... Deixa eu apagar isso aqui para não tumultuar muito o desenho. Como que a gente vai utilizar essas relações métricas? Então, vamos começar aqui, por exemplo, no chão. Se eu calculo, por exemplo, o cosseno desse ângulo θ, se eu calculo o cosseno desse ângulo θ, vocês concordam que o cosseno desse ângulo θ aqui nesse triângulo aqui no chão, chama esse triângulo aqui de 1. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, não é? Que é o x, dividido pela hipotenusa, não é? A hipotenusa aqui é o r. Então, aqui, eu tiro que o meu x é igual a r cosseno de θ. Mas vocês concordam que esse r aqui, ele essa mesma medida aqui em cima, pontilhada? É a mesma medida? É o mesmo r? A distância desse ponto aqui, a projeção do ponto. Tá vendo? Chama de pelinha porque é a projeção. Tá vendo que o z aqui é 0, eu estou exatamente no chão, no plano xy. É exatamente a distância desse camarada até aqui o eixo do z. Aqui o eixo do z é a origem aqui, né? A mesma distância. Se você calcular o seno desse ângulo aqui, usando esse triângulo 2, usando 2, se eu calculo o seno de φ, vocês concordam que o seno de φ, ele é o cateto oposto, que é exatamente o R, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse ângulo, como ele é retângulo aqui, a hipotenusa é o ângulo, é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, é exatamente ρ. Então, quem que é R? O R é ρ seno de φ. Então, se o R é ρ seno de φ, então eu posso voltar aqui e falar que meu x é ρ seno de φ cosseno de θ. Então, eu tenho a minha primeira expressão que transforma a coordenada cartesiana x na coordenada esférica, dependendo de ρ, φ e θ. Agora, nesse triângulo 1 aqui, eu posso calcular o seno de θ também, não posso? Só que o seno de θ nesse triângulo 1 aqui é o cateto oposto a ele, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é r. Então, aqui eu vou tirar que o meu y é r seno de θ. Mas só que o r a gente viu que vale ρ seno de φ. Então, significa que o y vai ser ρ seno de φ seno de θ. Novamente, eu tenho uma expressão para y que depende de ρ, φ e θ. E por último, aqui no triângulo 2, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o seno. O cosseno desse ângulo φ. Por que o cosseno? O cosseno desse ângulo φ no triângulo 2 está relacionado com o cateto adjacente, que eu não sei quem é, eu quero expressar ele em função das outras variáveis, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é exatamente ρ. Então, nesse caso aqui, o meu z vai ser ρ cosseno de φ. Tá vendo que o z, ele não depende de θ, porque o θ é o ângulo que está aqui no chão, no equador, tá vendo? Então, o z aqui, como ele está do polo norte ao polo sul, ele depende apenas de ρ, beleza? Quando esse z ele passar aqui pelo chão, né? Quando ele passar aqui pelo chão, significa que esse ângulo φ aqui seria 90, tá vendo? Quando ele está passando pelo chão aqui, ele bateu exatamente aqui no chão. O φ vale quanto? O φ vale 90, né? Porque ele vai de 0 a 180. Então, quando ele bateu aqui no chão, ó, pra você ver, cosseno de 90 é 0, então significa que o z é 0. Só uma curiosidade, né? Ou seja, tudo calculado de maneira a dar certo, né? Então, é exatamente as contas que estão aqui, tá vendo? Que eu adiantei para vocês. Então, aqui eu encontrei o meu x, encontrei o meu y, encontrei o meu z. E outra coisa que a gente sabe é a equação da esfera, né? A equação da esfera, se você pegar essa conta aqui, elevar ao quadrado,
e elevar ao quadrado, fazer o quadrado dessas coisas tudo, juntar o fato de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, C1, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ também é 1. Usando esse fato, você vai ver que você vai chegar aqui, x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vai dar exatamente ρ ao quadrado, que é a equação da esfera de centro na origem, né? E raio ρ. Ficou claro as coordenadas esféricas? Beleza. Alberto hoje não veio não, né? Não, Lucas, não vai ficar muito ruim não. Você vai ver que essa conta aqui, a gente vai fazer uma conta aqui para você ver, ó. Vamos fazer uma conta aqui para vocês observarem. Ah, tá, antes de fazer uma conta, a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma conta aqui. Ah, tomara que não seja nada grave. Vamos fazer uma continha aqui depois, Lucas, você vai ver que não é ruim a conta, não. Antes de fazer a conta, o que significa algumas expressões? Se você pegar, por exemplo, o ρ igual a uma constante, igual a C, por exemplo, isso aqui vai dar uma equação de uma esfera completa. Se você pegar o θ igual a uma constante, você vai ter a equação de um... Tá vendo? Você pegou o θ constante, o θ está fixado no C, tá vendo? No C de casa, né? Não em você aí, na cadeira. O θ está fixado da constante C, beleza? É porque mineiro tem mania de falar no C, significa que é você, né? A gente acabou pegando a palavra você e falando só C, né? Só C, C. Esse C aqui, né? Se você fixar o θ na constante C, você vai ter um semiplano. E se você pegar essas outras possibilidades aqui para φ, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Você vai ter a equação de Cone. Quando você pega o φ igual a constante, tá vendo? Se essa constante vai depender, porque esse φ, vocês lembram que ele varia de 0 até 180, né? Então, se você pegar ele de 0 até 90, se a constante for antes de 90, você vai ter um cone com abertura para cima, desse jeito aqui, né? E se você pegar ele de 90 até a constante, né, até 180, você vai ter um cone virado para baixo desse jeito aqui, tá vendo? Esse aqui é o valor do ângulo, φ, né? Ou seja, se o φ for entre 0 até aqui, né? Até 0,90, até o chão aqui, né? Vai ter abertura voltada para cima, e se ele for maior do que 90, se ele passou do lado de baixo aqui, né? Se o φ for maior do que 90, o C for maior do que 90, e menor do que 180, então você vai ter abertura para baixo. Então, algumas curiosidades aqui para quando você pega constantes no sistema de coordenadas esféricas. Agora sim, a conta que o Lucas estava falando, talvez é ruim de fazer, vocês vão ver que não é tão ruim, ó. Peguei um ponto aqui em coordenadas cartesianas e pedi para encontrar o ponto em coordenadas cartesianas dado em coordenadas cilíndrica, esférica. Então, aqui eu tenho o ρ valendo 2, eu tenho π sobre 4, é exatamente quem está na segunda posição lá, é o φ, e esse π sobre 3 aqui é o contrário? Deixa eu ver, agora eu fiquei em dúvida aqui se é o contrário, acho que é o contrário, né? Só pegar a ordem certa, o θ é primeiro, tá vendo? O θ é primeiro e o φ é o último. Então, o θ é primeiro. Então, esse π sobre 4 aqui, 45 graus é θ. E 60 graus aqui é o φ. Então, vou usar as equações aqui, tá vendo? Eu já tenho o x, que é o ρ seno de φ, cosseno de θ. Ó, seno de φ, o φ é π sobre 3. Cosseno de θ, o θ é π sobre 4. Então, só fazer a conta. Seno de 2, seno de 60, cosseno de 45. Isso aqui também é raiz de 2 sobre 2, se você quiser colocar isso aqui como sendo raiz de 2 sobre 2. Eu fiz de jeito aqui para ficar mais fácil a multiplicação, né? Ou seja, 2 cortou com esse 2. E aqui eu fiquei com raiz de 3 sobre raiz de 2, tá vendo? Que é a mesma coisa de raiz de 3
sobre 2, tudo dentro da mesma raiz. Sobrou só assim, né? Cortou esse 2 com esse 2, sobrou esse e sobrou esse. Eu coloquei numa raiz só. Então, essa é a coordenada cartesiana x do ponto. A coordenada y, só jogar na fórmula de novo, tá vendo? Deu a mesma coisa. Por que deu a mesma coisa? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Porque essa parte aqui, 2, seno de φ, ela não muda. Tanto para o x quanto para o y é igual. Então, deu raiz de 2 sobre 2. E o z aqui deu 2 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então deu 1. Então, esse ponto aqui, ó, em coordenadas esférica, é exatamente esse ponto aqui em coordenadas cartesianas. Então, se você quiser marcar ele aqui, ó, o x e o y, essa coordenada aqui é raiz de 3 sobre 2, essa coordenada aqui é raiz de 3 sobre 2, e esse valor numérico aqui é 1 do z. Tá vendo? Ele faz 45 graus com o eixo positivo do x, tem uma abertura de 60 graus em relação ao eixo do z, e a distância desse ponto até a... Tá vendo? Você pega esse ponto aqui, ó, raiz. A distância desse ponto aqui até a origem é exatamente 2. Beleza? Ficou claro? Beleza, né? Agora, como que a gente viu como é que faz a migração do cartesiano para o esférico, aí talvez venha a parte mais interessante da história, que é como que a gente vai calcular integral tripla utilizando esse tipo de coordenadas. Então, o cálculo das integrais triplas em coordenadas esféricas. Exatamente como que a gente começou a aula de hoje, só que falando de coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá. No sistema de coordenadas esférica, o que acontece? Qual que é o correspondente? Lembra quando a gente começou a falar de integral tripla, a gente falou de um paralelepípedo desse jeito, assim, ó. E dentro desse paralelepípedo, a gente pegou as subcaixas, fazia a partição e pegava um representante, pegava um ponto amostral, não era isso que a gente fez lá no início? O equivalente para isso aqui, ó, se você tem uma esfera, qual vai ser o equivalente a essa subcaixa? Então, você vai fazer uma espécie de camada, né? Você vai pegar outra esfera menor aqui dentro. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma partição. Quando você pegar uma fatia aqui, ó, entre uma esfera e outra, você vai ter uma subcaixa dessa. Só que isso aqui a gente vai chamar de cunha esférica. Como assim cunha esférica? Acho que tem um desenho aqui mais na frente. É exatamente esse aqui, ó. Imagine que você pegou uma esfera de raio maior, tá vendo que essa aqui é o raio de fora, pegou uma esfera de raio menor, pegou duas aberturas possíveis, pegou essa abertura até chegando aqui nessa face, e pegou outra abertura até um pouquinho mais para baixo para chegar nessa outra face aqui, ó. E pegou o quê? Pegou dois raios, né? Um raio de dentro e um raio de fora aqui, ó. E aí você tem esse camarada aqui. Isso aqui faz o papel daquela subcaixa lá quando a gente começou a estudar integral tripla. Só que isso aqui a gente vai chamar de cunha esférica. Não se preocupe com essas notações, essas coisas aqui, a gente vai ver o que cada uma significa. Vamos voltar aqui no texto. Então, como é que seria essa... Aqui eu mostrei para vocês como é que seria o sólido que a gente dava da subcaixa, né? Você pegava da subcaixa, da cunha esférica, como que vai ser. Você vai pegar o ρ, o que é o ρ? O ρ é a distância do ponto até a origem, não é? Então, você vai pegar o quê? Variando de uma esfera de raio A até uma esfera de raio B, o θ variando de um ângulo alfa até o ângulo beta, a abertura no chão, e o φ variando de uma abertura do eixo do Z, que vai do C, da constante C, até a constante D. Quais são as implicações que eu tenho? Eu preciso que esse A seja maior do que zero, logicamente a esfera de dentro ela tem que ter um raio positivo, logicamente esse aqui também vai ser positivo, porque ele é maior do que o A, que já é positivo. Outra coisa, esse ângulo que faz com o eixo do X, a subtração desse menos esse
tem que ser menor do que 2π, por que isso? Porque o equador, o máximo que pode pegar é o quê? É pegar no zero, fazer a volta completa e voltar. Então, o θ, o máximo que ele pode pegar é o beta igual a 2π e o alfa igual a zero. A subtração deles aqui vai dar, porque eu estou querendo um negócio assim, né? Ou seja, o alfa é esse primeiro, o beta é o segundo. Então, a subtração de beta menos alfa, que é essa abertura, o máximo que pode ir é 360 graus. E aqui tem um erro, aqui não é 2π, aqui é só π, né? E o D menos C, que é a abertura do ângulo, do eixo não, do ângulo, né, que faz com o eixo positivo do Z até chegar lá no outro, essa abertura tem que ser no máximo 180 graus. Tá. Aí, a ideia que a gente vai fazer é a mesma. Vamos dividir aqui em pequenas, tá vendo? Apesar dos termos definidos para as apesar de termos definido as integrais triplas dividindo sólidos em pequenas caixas, nós podemos mostrar que dividindo o sólido em pequenas cunhas esféricas, nós vamos obter o mesmo resultado. Então, vou pegar o meu sólido E, vou dividir ele em pequenas cunhas esféricas, que eu vou chamar de EIJK. Por que IJK? Porque eu vou fazer partição tanto no ρ, quanto no θ e quanto no φ. Então, por isso que eu preciso de IJK. Por meio de esferas igualmente espaçadas, tá vendo? Rho igual a ρi, semiplanos, lembra quando eu pegava o θ igual a constante, eu ia ter planos, e quando você pegava o φ igual a constante, a gente ia ter semicones, né? Ou seja, entre 0 e 90, abertura para cima, entre 90 e 180, abertura para baixo. Então, eu tenho aquela figura lá que vai mostrar como é que seriam as dimensões dessa caixa. Porque meu objetivo é calcular quem que é o dever da história. Porque a integral tripla, só voltando qual que é a minha intenção, é fazer isso aqui, ó. Esse camarada aqui eu já tenho fórmula para ele, esse aqui eu já tenho fórmula, esse aqui eu já tenho fórmula. Ou seja, já consegui migrar do mundo XYZ para o mundo ρ, θ, φ. O que eu preciso saber é como vai comportar o dx, dy, dz. Ou seja, como é que vai ser esse volume? Então, quem são as dimensões dessa subcaixa que eu estou chamando de cunha esférica? Então, primeira coisa que eu vou observar é esse Δρ. O que é o Δρ? O Δρ é exatamente a distância, tá vendo? Δρ é exatamente, eu quero calcular o volume dessa camarada, dessa figura aqui, ó. Como é que é o volume dessa figura? É a multiplicação das três dimensões. Então, uma dimensão é essa, tá vendo? Essa dimensão. Eu preciso saber a outra dimensão. Que dimensão é essa? Essa aqui, por exemplo. Uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Vou colocar aqui, essa aqui é a outra dimensão, né? Beleza? Ó, eu tenho essa, depois eu tenho essa, e depois eu tenho, para ficar na mesma, vou só, para poder vocês entenderem melhor, vou pegar essa aqui, ó. Pegar esse ponto aqui como referência, como sendo esse ponto aqui, ó. Então, esse camarada aqui eu tenho que ele é o Δρ. Esse camarada aqui é um segmento de arco, que é exatamente esse aqui, ó. Esse segmento de arco, ele tem a abertura ΔΦ. Então, a gente sabe como é que é a fórmula para calcular o segmento de raio, o arco, né? O segmento do arco. É exatamente o quê? O raio vezes o ângulo. Então, é o raio vezes o ângulo. Quem que é o raio vezes o ângulo? Aqui, ó. Se você pegar bem esse pedaço aqui, ó. Cadê ele? Ó, o raio, o ângulo é esse. Opa. Esse aqui é o ângulo, tá vendo? O ângulo de abertura aqui, ó. E quem que é o raio? O raio é exatamente esse, ó. Então, raio vezes o ângulo. Então, esse pedaço aqui é o raio vezes o ângulo. E esse pedaço aqui agora, que está faltando? Esse pedaço aqui, tá vendo que ele fez uma projeção dele lá no chão? Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Tá vendo que ele fez uma projeção dele lá no chão, ó? É o mesmo camarada que tá lá em cima. Por quê? Porque o ângulo de abertura dele é esse. O ângulo de abertura dele é o delta θ. E quem que é o raio? O raio é exatamente o raio, né, que é esse tamanho daqui até aqui, é exatamente o R. Lembra do R lá que a gente viu? Esse camarada aqui, ó.
Esse R aqui, ó. Esse R aqui é exatamente esse R aqui, ó. Concorda? Que é exatamente esse R. E a gente lembra que a gente fez a conta para ele, encontrou como sendo ρ seno de φ? Olha o R aqui, ó. Rho seno de φ, tá vendo? Então, é exatamente esse camaradinho aqui, ó. Rho seno de φ. Então, o R, novamente, a fórmula, como é que é a fórmula? É o raio vezes o ângulo, para saber o tamanho do segmento, do arco, né? Do arco aqui em questão. Então, esse camarada aqui é o R vezes o ângulo. Só que esse R aqui, a gente viu a fórmula dele, que ele é ρ seno de φ vezes delta θ. Então, as três dimensões que eu tenho, essa e essa. Então, basta a gente multiplicar as três, né? Então, quando você pega e multiplica as três dimensões, o que vai dar? Só diminuir um pouquinho aqui, ó. Quando você multiplica as três dimensões, o volume é aproximadamente quem? Esse camarada aqui, que é esse. Esse camarada aqui, ó, ρ delta φ é o outro segmento. E esse ρ, esse tudo aqui, né? É exatamente essa outra dimensão aqui, ó. Então, quando você multiplica, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com esse ρ aqui, com esse ρ aqui da ρ ao quadrado. O seno conserva. O delta ρ conserva. O delta θ também e o delta φ também. Então, eu fiquei com esse trambolho aqui, ó, para o volume, a multiplicação das três dimensões da cunha esférica. Então, o que está falando aqui depois é que você pode escolher um ponto amostral usando o teorema do valor médio, mas isso aqui não precisa vocês se preocuparem com isso, porque no fundo, quando a gente for fazer a soma de rima, esse ponto amostral ele vai desaparecer, porque ele vai ficar como se fosse ponta a ponta, a cunha esférica vai ficar tão pequenininha quando você fazer esse limite aqui, ó. Quando você faz esse limite aqui, a cunha esférica ele fica tão pequenininha que você está fazendo o L, o M e o N da sua partição tender a infinito. Então, esse ponto amostral aqui ele vai se transformar como se fosse simplesmente um X, um Y e um Z qualquer, porque ele vai ficar muito pequeno mesmo. Então, o que a gente tem aqui, na verdade? O que a gente tem é a soma de rima para essa função f grande, que depende de ρ, θ e φ, tá vendo? É a f pequena. Tá vendo quem que aparece aqui, ó? Esse aqui é exatamente o x, esse aqui é exatamente o y, isso aqui é exatamente o z, e esse camarada aqui, ele é exatamente quem? Ele é exatamente o dv da história. Não, na verdade, não é que ele é o dv. Ele tem, a minha função f grande é como se fosse a f pequena de x, y, z, tá vendo? Multiplicado por esse termo aqui, ó, ρ ao quadrado seno de φ. Tá vendo que aumentou esse termo aqui para f grande. Então, o que acontece? No teorema, para a gente terminar, eu sei que a aula hoje foi mais extensa do que o normal, mas, ó, no teorema, que é a fórmula de mudança de variável para integral tripla, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu, tá vendo? Essa função que está aqui dentro, até aqui, por exemplo, é exatamente aquela f grande. Lá, entendeu? Ou seja, essa f pequena aqui é exatamente essa f até aqui. E esse dv que aparece aqui é exatamente isso aqui, ó. Que é exatamente o volume desse camarada. Aí, tá, as variações, né? Aí, quem primeiro? O ρ, lembrando que o ρ é exatamente o raio da esfera, ele vai variar de A até B. O θ, ele vai variar de alfa até beta, que é o ângulo do chão. Deixa eu ver se dá para ver aqui na figura. Dá, aqui, ó. O θ seria esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o θ da história. Esse aqui é o φ, que vai variar de C até D, né? Imagina que esse aqui é um C, e aqui é um D, aqui é um alfa, aqui é um beta, e aqui é um A, e aqui é um B. Então, o ρ varia de A até B, o θ varia de alfa até beta, e o φ varia de C até D, e com isso você vai ter isso aqui para ser o E.
da história, né? Ou seja, utilizando o x como sendo essa fórmula, o y como sendo essa forma e o z como sendo essa forma. Então, a maneira de vocês guardarem quem que é o seu dv é exatamente multiplicando as 3 dimensões, tá vendo? Uma dimensão é essa, a outra dimensão é essa e a outra dimensão é essa. Quando você multiplica esse vezes você vai obter exatamente o seu volume, dv. Tá vendo? É o que está escrito aqui, né? O dv é exatamente isso. Tranquilo? A aula de hoje? Passamos 5 minutos. É os 5 minutos que começou atrasado. Tranquilo, né? Eu pensei isso quando eu estava fazendo a aula. Por isso que eu preferi fazer a aula um pouco mais extensa do que voltar no assunto depois, porque senão perde o pique, né? Surgindo alguma dúvida a respeito disso aí, vocês podem perguntar. Na outra vez que eu dei, na verdade, acho que tem 2 aulas que eu falo a respeito disso. Tem um 2020 que eu dei o curso de cálculo 3 e tem agora que eu estou trabalhando com cálculo 3 também. Eu não sei se lá ficou mais detalhado. Depois talvez valha a pena conferir as outras 2 aulas que eu falo a respeito desse tema. Talvez tenha alguma coisa que eu falei lá e que não foi falado aqui. Talvez ajude no entendimento. Beleza, então. Boa tarde para todo mundo. Bom final de semana. Até. Beleza. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rian. Fiquem com Deus. Até mais. Você também, Vinícius. Com Deus.